O cineasta José Joffre está fazendo um filme sobre um homem que não tem nada de comum. O diplomata e pianista José Maurício Bustani, o homem que enfrentou o Império e viu-se ameaçado, ele e a família, por John Bolton. Sim, o mesmo Bolton, até há pouco conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump. O mesmo Bolton que visitou Bolsonaro recém-eleito e, com o presidente do Brasil, estabeleceu essa relação de submissão aos Estados Unidos. John Bolton foi subsecretário de Estado para controle de armas na gestão de Bush, o Júnior. Bustani foi o primeiro diretor-geral da OPAC, Organização para a Proibição de Armas Químicas. Bolton e Bush Jr. queriam a guerra do Iraque e derrubar Saddam Hussein, que Bush pai não conseguira derrubar na Guerra do Golfo. Bush e Bolton, o mundo saberia depois, mentiram sobre a existência de um arsenal de armas químicas no Iraque. Bustani era e foi a pedra no caminho do Império Norte-Americano. John Bolton foi à sede da OPAC em Haia, na Holanda. Queria que o diplomata brasileiro cedesse às ordens dos norte-americanos. Bustani se recusou e foi ameaçado pelo norte-americano. Disse John Bolton: "Pense bem no que você está fazendo. Nós sabemos onde vivem seus filhos e onde está sua filha." Sem apoio do então presidente da República, Fernando Henrique, e do seu chanceler Celso Laffer, pouco depois Bustani seria derrubado da direção da OPAC. A seguir, a conversa com Bustani. Exatamente nesses dias em que conversávamos por telefone entre São Paulo e o Rio de Janeiro, em Miami, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, apresentava a Donald Trump um general brasileiro dizendo: "Nosso novíssimo acréscimo ao nosso quartel-general, o general Davi, um dos mais afiados nas Forças Armadas brasileiras. Novamente, brasileiros pagando para ele vir aqui e trabalhar para mim." Ao contrário do diplomata José Maurício Bustani, que se recusou a obedecer ordens e enfrentou os Estados Unidos. Eu estou falando com o diplomata brasileiro José Maurício de Figueiredo Bustani, nascido em Porto Velho a 5 de junho de 1945 e que terminou a sua carreira por tempo de serviço, que é a chamada compulsória no Itamaraty, na Embaixada da França, depois de Itamaraty também anteriormente no Reino Unido. Nos fale um pouco sobre sua trajetória até chegar à Organização para a Proibição de Armas Químicas, onde o senhor foi o homem que enfrentou o Império, que é o nosso assunto que nós vamos conversar hoje. Por favor, diplomata Bustani. Meu primeiro posto foi a Embaixada de Moscou, era o mais jovem dos diplomatas, era o terceiro secretário, portanto, recém-formado no Itamaraty. Passei 4 anos em Moscou, em seguida fui para a Embaixada de Viena, onde eu fiquei 2 anos. Depois disso eu voltei para Brasília, onde eu fiquei 2 anos trabalhando no Departamento de Organismos Internacionais, que era a minha especialidade, na verdade. Eu sempre tratei de temas de organizações internacionais, Nações Unidas, direito do mar, desarmamento, não proliferação, etc. Fui para Nova York, para a missão do Brasil junto às Nações Unidas de Nova York, onde eu fiquei 7 anos. Daí eu já era ministro conselheiro, fui então transferido para o número 2 da Embaixada do Brasil em Montevidéu, onde eu fiquei 2 anos. E em seguida eu fui ser cônsul-geral em Montreal. Por motivos de política interna do Itamaraty, eu saí do grande circuito e fui ser cônsul-geral em Montreal. Aqueles jogos de poder, né? Os jogos de poder habituais. Foi muito bom para os meus 3 filhos, porque é uma cidade de um grande nível educacional, etc. Os 3 puderam fazer ótimas escolas, etc. Depois eu fui chamado de volta para o Itamaraty, fui, digamos, recuperado por conta de um amigo meu de Santo Inácio, de colégio, que era o secretário-geral,
embaixador Luiz Felipe Seixas Correia, um amigo fraternal. Voltei para Brasília, onde eu fiquei encarregado de volta dos meus assuntos internacionais relacionados com as Nações Unidas, com o desarmamento, com o direito do mar, com a não proliferação e questões sociais das Nações Unidas. O seu caminho como diplomata sempre esteve ligado a direitos do mar e desarmamento, é isso? Sempre. Isso é a minha história, realmente, pessoal. E de modo que, a partir daí, houve estava em fim de negociação a nova conferência contra as armas químicas. E ela, uma vez encerrada, ela criou um órgão preparatório e até atingir 87 membros da organização, ela não poderia entrar em vigor. Ela atingiu 87 membros quando eu estava na chefia do Departamento de Relações Internacionais de Itamaraty. Nesse momento, o cargo de diretor-geral cabia à América Latina. O Brasil lançou a minha candidatura naquele momento, para minha grande surpresa, aliás. Isso o governo Fernando Henrique. Era o governo Fernando Henrique, exatamente. Foi por conta do então secretário-geral Sebastião do Rego Barros, que achou que meu nome seria um nome viável. E era muito viável por conta de todo o meu passado nessa área de desarmamento. E essa organização que nasceu a 29 de abril de 97, na verdade, né? Com a sede Haia na Holanda, chamava-se Organização para a Proibição de Armas Químicas, a OPAC, isso? Exatamente. Então eu fui eleito finalmente por aclamação. Enfim, os outros candidatos não se qualificaram. E aí, para mim, foi um grande desafio, porque eu sempre sempre tive grandes reservas à maneira como as organizações internacionais funcionavam, por conta sempre da influência do Império, como você disse, né? A Organização de Viena nuclear, por exemplo, ela trabalha sob a égide de uma convenção que exclui os 5 países nucleares de qualquer tipo de inspeção, por exemplo. Isso eu acho que é uma coisa discriminatória. De excluir, por favor, repita. Os 5 países conhecidamente nucleares. Esses não contam, né? Trabalhos da organização. Não, a convenção que foi feita os exclui da implementação das cláusulas da convenção. Eles comandam, desculpa interromper, mas eles comandam quem não pode ter armas nucleares ou tem que ter controle. É isso. E eles não são atingidos pela convenção. Isso sempre foi para mim um grande irritante. Eu sempre tive grandes reservas do Brasil entrasse para essa organização, assinasse esse tratado. Eu fui voz vencida depois, lamentavelmente. Mas o que a Convenção das Armas Químicas tinha de diferente é que ela não fazia essa discriminação. Ela era uma convenção que se aplicava a todos os países sem qualquer diferença. Então, para mim, foi um grande desafio. Assim, finalmente há uma convenção que eu considero honesta, séria, indiscriminatória, e ser o primeiro diretor-geral da organização que vai implementar essa convenção é um desafio que eu não posso negar. Então, eu fui com toda essa energia para a Haia Países Baixos para construir essa organização e começar a implementar o tratado, a Convenção contra as Armas Químicas. E foi esse o meu grande desafio. E aí você foi... O mandato era de 4 anos, se eu não me engano... Eu tive um mandato de 4 anos e no final do 3º ano de mandato, as coisas estavam progredindo de uma maneira tão excepcional, eu tinha aumentado gigantescamente o número de países membros. Quando eu entrei, como eu te falei, eram 87 países membros. Já em 3 anos depois, já estávamos em 127, ou algo assim, já não me lembro direito. E as inspeções estavam completamente lançadas e em pleno funcionamento. As inspeções, tinha 3 tipos de atividade na organização. Primeiro, eram as inspeções dos países que tinham arsenais nucleares. Então, os inspetores tinham que ir lá e controlar a destruição dos arsenais nucleares. Países como os Estados Unidos, a União Soviética, a Rússia na época já, a Índia, a Coreia do Sul, por exemplo, e depois outros, o Irã. A segunda tarefa da organização era inspecionar as indústrias químicas de todos os países do mundo para
ter segurança de que nenhuma das indústrias químicas estava fazendo nenhum desvio para utilizações com fins militares. Uhum. E a terceira versão dessa organização era ajudar os países mais pobres, que tinham uma pequena e incipiente indústria química, a poderem continuar com as suas indústrias químicas, sobretudo países pequenos que tinham indústria de tecelagem, enfim, todos os produtos que se usam para atingir tecidos, por exemplo, são precursores químicos, né? Uhum. Uma caneta Bic, por exemplo, a carga de uma caneta Bic é um precursor químico. Opa, tô com uma na mão aqui agora. Pois é. Então você tem que ter toda essa... E você tinha que estimular esses pequenos países a que eles entrassem na organização, recebessem auxílio técnico para continuar suas próprias indústrias, sempre para fins pacíficos. Uhum. Então eram as três janelas da organização que eu tinha que festejar. Eu fui muito bem sucedido nesses 3 primeiros anos, e estava tudo caminhando muito bem, quando os americanos e os russos vieram me procurar e me perguntaram se eu aceitaria uma reeleição um ano antes de terminar o primeiro mandato, para mais um mandato de 4 anos. Isso foi no ano 2000. Isso. Eu aceitei. Foi reeleito e aí tivemos o 11 de setembro. Aí houve uma mudança no governo americano, entrou o governo Bush, com tudo que você conhece, e aí a minha situação começou a complicar, porque as dificuldades de inspecionar os americanos nos seus arsenais de armas químicas, de inspecionar os americanos nas suas indústrias químicas, foi complicado. Começaram a impor resistências e foi realmente um período difícil. E tivemos o 11 de setembro, né? Aí houve o 11 de setembro. Nesse processo todo, obviamente, uma das minhas missões como diretor-geral da organização era aumentar o número de membros, sempre, até chegar a todos os membros que constituem as Nações Unidas. E eu estava em negociação, já estava nesse momento com 140, por aí. E eu estava em negociação, obviamente, com alguns países mais críticos, que eram os países do Oriente Médio, onde se havia um problema latente, né, entre Israel e os países árabes, etc. O Irã já era membro da organização, não tinha problema, já era uma questão equacionada, já havia destruído as armas químicas, eu já havia visitado os lugares onde as armas estavam destruídas, então não tinha problema. Mas o problema era você convencer os países árabes, como o Iraque, o Egito, o Líbano, a Síria, a entrarem na organização sem ter Israel. Entende? Porque eles usavam o discurso de poder ter armas químicas como uma possibilidade de retaliar a um possível ataque de Israel, que tinha armas nucleares, inclusive. Israel então, tinha armas químicas, não? Também. Mas aí, junto do arsenal nuclear, a coisa era mais complicada. De modo que foi sempre uma dificuldade você trabalhar com esses países. Então você tinha que fazer todo um trabalho, sem poder ser muito óbvio, nem muito evidente, nos bastidores, nos encontros que eu tinha com representantes quando eu ia às Nações Unidas em Nova York, como diretor da organização, e através de emissários, etc. Eu sei que houve um determinado momento que eu conseguia convencer o Iraque e a Líbia a entrar na organização. Por que eu consegui convencer o Iraque? Você lembra que depois daquela questão da guerra do Iraque, etc. Houve uma missão... Guerra do Iraque-Irã. Houve uma missão das Nações Unidas, de inspetores no Iraque, que teve todo tipo de problema por parte do Saddam Hussein para poder fazer o que tinha que fazer no Iraque, as inspeções, o que seja. E aí essa missão ficou um pouco impedida de cumprir o seu mandato. E o chefe da missão, dessa missão da Nações Unidas na época, o encarregado, o Celso Amorim. O Celso Amorim. Então, o mecanismo que nós estabelecemos foi que eu mandaria os inspetores da organização para fazer o trabalho que as Nações Unidas não podiam fazer. Nesse momento eu percebi que realmente o nome da organização estava muito positivo junto a esses países, porque com isso você declanchava todo o processo dos países árabes. Entrando o Iraque, a Líbia, e o Egito entrava, a Síria e todo mundo. Né? Então era uma coisa fundamental. E criava um constrangimento para que Israel também fizesse o mesmo. Mas como eu dizia, eu então chamei os países mais importantes da organização, os que
financiavam mais, etc., para comunicar que nós íamos ter essa grande novidade, que era a entrada do Iraque e da Líbia na organização. Isso e quando foi isso? Foi em novembro, dezembro de 2002. Tá, praticamente um ano depois do 11 de setembro. Não, 2001, perdão. Ah, tá, então pouco depois, 2 meses depois do 11. Exatamente. Estou confundindo os datas já. E aí eu comuniquei que em 30 dias, portanto, eu tinha que mandar a primeira leva de inspetores para esses 2 países. Iraque e Líbia. Gaddafi e Saddam Hussein. Exatamente. Eu fiquei muito surpreso com a reação dos americanos, que a primeira pergunta que eles fizeram foi a seguinte: com que autorização o senhor fez isso? Bem, é bom a gente falar disso, porque sempre que a gente trata desses temas, quem não quer ser informado ou não tem informação, diz que é teoria da conspiração, né? Tudo é teoria da conspiração. Né? Então, e quem é que disse isso? O embaixador americano? Quem foi? O embaixador americano, ele me disse: mas quem autorizou a fazer isso? Eu disse: olha, a convenção. Você lembra quem era ele? Chama Don Milley. Don Milley. D-O-N, o sobrenome é M-A-L-E-Y. Don Milley. Ok. E aí ele disse: não, mas espera aí, a convenção determina que o diretor-geral deva trabalhar para que todos os países da comunidade internacional façam parte da organização. Essa conversa foi pessoal ou telefônica? Não foi pessoal, junto inclusive com outros que estavam lá. Aí eu achei aquilo muito estranho. Bom, eu acho que eu vou ter que enfrentar uma dificuldade aí. Aí começou a passar pela minha cabeça que podia ter um plano que não era muito evidente naquele momento, mas que não cabia da estratégia dos Estados Unidos, daquele governo. Naquele momento, você incorporar esses 2 países, particularmente o Iraque, enfim. Eles começaram uma campanha violenta contra mim, para que eu saísse da organização, sob a acusação de que havia uma má administração, enfim, várias coisas totalmente... O habitual. E aí o que acontece? Aí o Iraque e a Líbia se recolheram, me viram ameaçado. Né? E disseram: bom, se esse diretor não ficar, nós não entramos. Não entraram. Aí a campanha continuou e finalmente eu recorri ao conselho, porque a organização tem um conselho de 32 países que se reúne regularmente. E esse conselho é sempre sob rodízio, você muda os membros, né? E aquele conselho daquele ano, a reunião do conselho para definir o que faria. Quando foi a reunião do conselho, hein? Acho que foi em março de 2002. Aí o conselho decidiu que não tinha razão nenhuma para que eu fosse mandado embora da organização. Os americanos março de 2002, é uma moção de desconfiança, né? Exatamente. Aí eles ficaram sem fórum para continuar o processo de destruição da minha personalidade, da minha imagem como diretor-geral. Então, eles fizeram uma pressão política totalmente descabida, contra a convenção, inclusive, para convocar uma conferência geral com o objetivo de tratar da minha questão. E como é que se dava essa pressão? De que forma se faz isso, se fez isso? Bilateralmente, junto a todos os governos dos países membros da organização. É assim que se faz. No contexto dessa pressão, eles fizeram a primeira coisa mais importante para eles, que era entrar em contato com o governo brasileiro e pedir que o governo brasileiro ou me forçasse a pedir demissão antes dessa conferência, ou não me apoiasse. O governo brasileiro era Fernando Henrique Cardoso e o chanceler, se não me engano, era Celso Laffer. Sobretudo. Então, o que aconteceu, eu comecei a perceber que eu estava sem tapete. O meu governo não estava me apoiando, porque eu dizia: não, meu governo não me apoiar, obviamente, isso e tal. Mas os países africanos, os países latino-americanos, os países asiáticos, os representantes vinham me dizer: olha, até agora o seu governo não fez absolutamente nada. Governo Fernando Henrique, chanceler Celso Laffer. Celso Laffer, justamente. Aí eu até vim ao Brasil, eu conversei com o Celso Laffer e o presidente, com os 2 juntos, eu expliquei a situação e falei: olha, não tem cabimento
o que está acontecendo. Eles apenas querem controlar a organização e estão utilizando a questão do Iraque como um pretexto para alguma ação que eles estão pretendendo fazer. Mas é responsabilidade de vocês, aliás, foi o seu governo que me lançou como candidato, de sustentar, porque não tem razão nenhuma concreta para que eu seja enviado, mandado embora da organização. Eu, aliás, disse até para o presidente Fernando na época, eu digo sinceramente, se acontecer dos americanos confirmarem que suspenderão toda a ajuda do orçamento da organização, porque essas organizações todas dependem de um orçamento que é definido pelas Nações Unidas a partir do nível econômico dos países. Uhum. Então, naquele momento, os americanos pagavam 22% e os japoneses 20%. Os dois sempre são aliados. De modo que se os dois parassem de pagar... Isso era março de 2002. Isso. Se os dois países parassem de pagar, obviamente inviabilizava a organização e eu não queria que isso acontecesse. Então eu até disse para o presidente Fernando Henrique na época, olha... aonde foi, me desculpe, Bustani, mas aonde foi essa conversa? No Palácio do Planalto. Uhum. Eu vim especialmente para conversar com eles. Uhum. Né? E eu disse a eles, olha, se for o caso de eu sair, eu não vou sair de demissão, porque eu não posso reconhecer uma acusação que não procede. Eu passo pelo voto, mas eu quero ganhar esse voto, nesse momento, para evitar que a organização desapareça por conta da falta de apoio financeiro, eu peço demissão. Mas tendo ganhado o voto, porque eu não tenho por que pedir demissão antes de passar pelo crivo da opinião internacional. Então eu preciso que vocês façam alguma gestão, se vocês confiam na minha honestidade, na minha capacidade, são dos países latino-americanos, africanos, asiáticos e tal, todo mundo, para que eu não desapareça diante do poder ocidental, americano em particular, nessa votação. Eles disseram, não fizeram nada, absolutamente. De modo que o que aconteceu foi, como o Brasil não fez nada, o Brasil ficou na moita. Não fez nada. Ficou na moita. Não por acaso, se eu não me engano, um ano depois teve aquele episódio do retirar os sapatos à entrada dos Estados Unidos, foi isso? Não, isso foi durante esse processo que o Celso Laffer foi aos Estados Unidos, teve que ter o sapato. Foi do processo que levou a minha derrubada. Foi durante esse processo os sapatos, né? Foi. Ele foi chamado a Washington. Nessa viagem ele tirou os sapatos, ele foi falar com... É um gesto simbólico, né? Foi falar com o Colin Powell, que era o secretário de Estado, então, e dessa reunião, o Colin Powell pediu a eles que fizessem uma pressão sobre mim para pedir demissão, e disseram que não queriam que de maneira nenhuma que eu continuasse na organização. Foi aí que começou a coisa. E foi daí que eu vim ao Brasil conversar com eles. Uhum. Bom, aí me disseram que eu fazia gestões, não fizeram nada. Resultado, quando houve a votação, eu já sabia que os países me falaram, não podemos fazer nada. Se o seu país não está sendo ativo, nossos governos estão achando que tem algum tipo de restrição a você, de modo que nós vamos nos abster. Então eu me lembro, foram 43 abstenções, 48 votos pela demissão. Os ocidentais todos, menos a França, votaram com os americanos, e os latino-americanos, asiáticos e africanos todos se abstiveram, eu perdi por abstenção, por falta de apoio. Eu já tive apoio finalmente da China, da Rússia, de Cuba, do México e do Irã. Enfim, foi o meu apoio. Em que momento entra em campo nisso o embaixador americano John Bolton? Não, nesse processo, o John Bolton foi mandado até a Haia falar comigo. Que ano isso? Isso antes da votação? Isso foi em fevereiro de 2001. Antes da destituição? Exato, antes da reunião do Conselho.
Foi um pouquinho antes. E ele veio e disse, olha... Ele foi à sua sala? Como é que foi? Onde foi isso? Foi minha sala, na organização, e foi assim, uma coisa assim... Ele era embaixador, né? Ele veio de Washington para isso, especialmente. Ele era, na época, trabalhava não sei se era no Departamento de Estado, não me lembro mais aonde era, porque ele foi tanta coisa, não sei o que ele era naquele momento. Mas aí ele veio e disse, olha, eu vim aqui com uma instrução do presidente Bush, do vice-presidente Cheney, para dizer que não queremos que você continue na organização, que você deve pedir demissão e você tem 24 horas para ir embora. Como é que é? Assim? Um ultimato? Assim mesmo. Ultimato. Eu disse, não tenho 24 horas para ir embora, eu fui eleito, eu tenho mandato da comunidade internacional, mas você já combinamos com o seu governo para você ir embora. Foi assim, né? Foi. Isso, olha, essa combinação não me cabe, porque eu aqui não estou como diplomata brasileiro, eu aqui estou como funcionário internacional eleito pela comunidade internacional. De modo que eu não aceito combinação, nem posso aceitar a instrução do governo brasileiro. Muito menos do governo americano. Muito menos, obviamente. Aí ele disse, olha, então você pense bem no que você está fazendo, porque nós sabemos onde vivem seus filhos e onde está sua filha. Que coisa! Ameaça nesse nível. Eu tinha uma filha em Londres e 2 filhos em Nova York. Ameaça nesse nível. Nesse nível. Eu digo assim, olha, meus filhos estão a parte de toda a situação e eles estão preparados para aceitar. Então, isso aí não me toca para nada. Aí, só para lembrar, embaixador, John Bolton depois foi agora, até há pouco, secretário de Estado norte-americano. Agora escreveu um livro contra o Trump e esteve no Brasil com o então recém-eleito presidente. Com o tapete vermelho pela administração Bolsonaro. Bolsonaro recebido em 29 de novembro de 2018. Até logo depois o Bolsonaro falava em o Brasil sair da ONU, que é uma das bandeiras do John Bolton, não é isso? Exatamente. O Bolton acha que a organização internacional, enfim, essa linha toda que é desenvolvida aqui pelo governo Bolsonaro e pelo atual Itamaraty, que é totalmente desastrosa, eles não entendem nada, é uma coisa de principiante fanático, inteiramente irreconhecível para mim e para as pessoas da minha geração e outras. Para a história da diplomacia brasileira, né? Exatamente. Mas deixa eu voltar a uma coisa que é importante nesse processo. Como é que aconteceu isso? Por que eu fui ser embaixador em Londres? Durante o processo, logo depois que eu fui derrubado pela Conferência Geral, o Lula estava visitando países da Europa em campanha para a presidência. E ele passou pela França e conversou com o ministro Védrine, que era o ministro das Relações Exteriores. Quem era Villepin? Ele era o ministro das Relações Exteriores, Hubert Védrine. Védrine. Aí ele conversou com o Védrine, olha, esse nosso brasileiro, ele não me conhecia. O que está acontecendo, não sei o quê. Não é possível que os americanos façam essa pressão, que tiram um funcionário de qualidade, uma coisa assim. Isso quem disse, Védrine ou Lula? Lula. O Védrine concordou e aí a França não acompanhou os ocidentais. Foi o único voto que não foi contra mim. E, bom, aí eu não sabia de nada, eu soube isso depois. Quando o Lula foi eleito, eu estava... Bom, aí quando eu fui mandado embora da organização, eu fiquei sem função. Eu fiquei nos corredores, como se diz em Itamaraty. Isso de abril de 2002 até abril de 2003. Fiquei 1 ano sem função. E fiquei morando aqui e ali, porque eu inclusive não consegui ficar na Haia, porque meu visto foi mudado e eu não podia mais continuar lá, meu visto. E aí eu morei com minha filha, perto da minha filha, num hotel em Londres, fui para casa de meu filho que estava em Nova York. Enfim. Ficou girando. No Rio de Janeiro. Ficou no exílio. No exílio. Com uma mala. Com uma mala na mão. Uma mala na mão. Mas o episódio do Bolton, como é que terminou? Só pra gente não perder. Deixa eu terminar o episódio. Quando foi em outubro, em novembro, o Lula foi eleito. Aí o Lula me chamou ao palácio, me recebeu com muito afeto e disse, olha, eu sei pelo que você passou, eu entendo perfeitamente, eu queria muito dizer a você que eu estou convidando o Celso Amorim, que é embaixador em Londres, para ser o chanceler, e queria muito que você o substituísse em Londres. Eu fiquei, obviamente, docemente constrangido, claro. E foi assim que eu fui embaixador em Londres. Ele disse, é um momento crítico, eu preciso
preciso muito de um embaixador de confiança, porque a praça financeira de Londres vai estar muito de olho no que o Brasil vai fazer, agora com o Palocci, essa coisa toda. E foi realmente o que aconteceu. E foi um período super gratificante para mim. O Lula visitou Londres várias vezes, inclusive eu organizei uma visita de Estado para ele com a rainha. Aquele da carruagem, que ele andou de carruagem para profunda inveja. Em seguida, quando estava terminando, já tinha terminado, aliás, meu prazo em Londres, ele me pediu para ir para Paris, porque ele havia conversado com o Chirac antes, e então com o Sarkozy, para o lançamento de um programa conjunto França-Brasil de desenvolvimento da defesa do Brasil, que envolvia a construção de submarinos nucleares, dos aviões de caça, da supercalculadora, dos helicópteros, etc. Então ele me pediu que fosse para a França para trabalhar na negociação desses acordos com a França. Então, se você vê esse submarino que acabou de ser construído, vai ser lançado daqui a pouco, e um dos 4 submarinos, e há mais nuclear, e você deve essa negociação toda a seu amigo aqui. Eu negociei isso, eu negociei os aviões de caça. E, infelizmente, houve depois um conflito lamentável que levou a que o Brasil não escolhesse o que devia ter sido feito, que era o avião Rafale da França. E o que foi o conflito? Qual foi o conflito? Esse conflito tem a ver muito com uma coisa que já entra dentro do governo da Dilma Rousseff. Ali houve uma coisa que partiu do chefe da FAB, entende? Uma coisa pessoal do chefe da FAB, que era contra qualquer coisa francesa. E aí é uma história muito chata. Eu nem gosto de me referir muito a isso, mas é por aí. Aí o Brasil optou pelos Gripen suecos. Aí o Brasil fez a opção equivocada. Eu acho que é equivocada. Esse avião sueco, onde está? Me conte. Não sei. Quando estava negociando, nós teríamos tido o Rafale em 2018. Cadê o avião sueco? Esse famoso avião sueco, que nem existe, porque eles nunca fabricaram um avião como a gente precisa. Eles iam fazer um protótipo para tentar e tentava desenvolver. Enfim. Isso foi pressão do comandante da FAB, é isso? Exatamente. Do então comandante da FAB, que fez a cabeça da Dilma Rousseff. Quem era ele? Saito. O Saito. Lamentavelmente, depois que o Nelson Jobim deixou de ser ministro da Defesa, as coisas começaram a perder o controle. Porque o Nelson era muito alerta, ele sabia do que era necessário no Brasil. Então, em particular nessa questão, ele viajou no Rafale, o Nelson Jobim, para testar. O Saito se recusou a viajar. Ele sendo da aeronáutica e paraquedista. Então, é uma coisa estranhíssima. Mas, enfim, isso é um pouco já anedótico dentro da história do nosso Brasil. Mas aí, tudo bem. Aí, o fato foi isso. Eu fui para a França fazer esse tipo de trabalho. E me sinto muito reconfortado, porque o programa submarino está indo adiante. A supercalculadora, primeiro módulo em norma, já está em Petrópolis funcionando. Os aviões da Elibras, os helicópteros, também estão funcionando. E, lamentavelmente, a questão do Rafale foi a única que não deu certo. E a última etapa da minha tarefa, não deu tempo de terminar, porque eu já tinha que me aposentar por idade, era a questão do lançamento de um programa espacial conjunto Brasil-França, porque você sabe que a França hoje ainda tem o monopólio dos melhores lançadores de satélites. Então nós íamos fazer uma coisa que era uma combinação, uma cooperação entre a base de Alcântara e a base de Kourou, na Guiana, que são complementares, usando os lançadores franceses e criando e desenvolvendo, juntamente com os franceses, os nossos lançadores do Brasil e os nossos satélites. E como está isso? É um programa absolutamente extraordinário, com toda a transferência de tecnologia, como foi feita para o submarino, para o Brasil. E como ficou isso? Isso tudo não foi concretizado, porque eu tive que me aposentar. E o governo não levou isso adiante. E, infelizmente. E aí se optou por nada nessa área espacial, né? E recentemente esse governo resolveu alugar a base de Alcântara para americanos, sem que o brasileiro possa entrar nem possa fazer nada. Mas o nosso programa espacial foi para o espaço. Foi para o espaço.
Só uma coisa antes de concluirmos, como terminou a conversa do ponto de vista pessoal ali com o Bolton, aquela conversa? Depois que ele ameaçou a sua família. Ele disse, então você vai arcar com as consequências. Eu falei, muito bem. Até logo ele saiu, bateu a porta e foi embora. Essa é uma história de como funciona o Império, né? Como funciona o Império. E escuta, aproveito para dizer o seguinte, você conhece o cineasta José Joffre? Conheço, claro, a gente falou ano passado. Ele está terminando o documentário sobre essa história toda, já está trabalhando nisso há 2 anos e pouco, ele queria até lançar esse ano, mas com essa crise não Ele foi até possível. falou comigo, porque eu fiz a propósito, nós estamos conversando, durante 6 anos eu escrevi 8 reportagens de capa sobre a presença da CIA, DEA, FBI, NSA no Brasil, entendeu? E ele tomou conhecimento disso e até a gente ficou conversando muito sobre isso. Aí ele me contou que ele estava gravando contigo o filme. Não, ele já está em fase de, digamos, de montagem, se diz, né? E vamos ver até como é que... Ah, que ótimo. Quando será? Alô? 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 Caiu a ligação? Não é possível. Alô? 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 Que negócio estranho, né? É só para registrar que nós fizemos 3 tentativas de conversar com um aplicativo que eu converso com todo mundo, e exatamente no momento que nós entramos na assunto Organização para a Proibição de Armas Químicas, as ligações caíram. Não me surpreende. Não lhe surpreende e nem a mim, né? Esquecemos algo, embaixador? Olha... Acho que falamos, né? Não esquecemos nada a respeito da minha história. Enfim, há outros detalhes, etc., mas não é talvez a ocasião para contar isso aqui. Mas eu gostaria de dizer que, enfim, eu sou um aposentado meio frustrado, um pouco realizado, porque eu acho que eu consegui algumas coisas importantes do Brasil, tanto na minha missão em Londres como embaixador, como na minha missão em Paris, nessa área de defesa, etc. Esquecemos de algo muito importante. O resultado da sua queda na OPAC foi a guerra do Iraque. Sim. Bom, obviamente, em seguida, aí ficou óbvio que havia esse plano, e depois do 11 de setembro, os americanos tentavam identificar um culpado, para poder dar satisfação. Enfim, o Iraque foi um pouco criado, foi uma criação da administração Bush, quando na verdade o Bin Laden não era nada a ver com o Iraque, era tudo, era da Arábia Saudita, etc. Mas aí é toda uma outra complexidade da relação dos americanos com os sauditas, etc. Então o Iraque foi escolhido como uma vítima para dar satisfação e desmontar o Iraque, que era um país que até hoje não se recuperou. E para lembrar que a OPAC em 2013 recebeu o Prêmio Nobel da Paz, né? Agora preste atenção, como o Nobel da Paz foi dado ao Iraque pelo seu trabalho desde o início das suas operações. Não era uma coisa... porque foi uma coisa que me preocupou muito. O conjunto da obra. Aposentado, inclusive, pelo conjunto da obra. Porque parecia que eles estavam premiando a OPAC por ter feito as inspeções da Síria. E aquilo me irritou muito, porque eu sou completamente contrário ao que a OPAC fez na Síria. Isso já é a terceira etapa da minha vida em relação a essa organização. Eles deram aquele negócio para projetar o nome da organização internacionalmente, porque tinha feito uma coisa de interesse para os ocidentais, que estava totalmente equivocada, mas enfim, deram o prêmio, pelo menos reconheceram que era pelo trabalho da organização desde o seu início. Tudo bem. Mas essa questão da Síria é uma questão complicadíssima. Eu até ano passado trabalhei muito com um grupo de inspetores e outras autoridades e professores de universidades mundiais e tal. Eu chefiei um grupo que fez um abaixo-assinado pedindo à organização, à OPAC, que recebesse os inspetores que fizeram as últimas inspeções na Síria para contarem a verdade. Porque eles fizeram um relatório, e um deles veio me visitar aqui, inclusive, pedir meu apoio,
que foi esquecido pela diretora da organização, que era então espanhol, e inventaram outro relatório que conta uma mentira sobre o que tinha na Síria. A Síria não tinha armas químicas. Também. Mas eles convenceram a comunidade internacional de que tinha armas químicas. Também. E fizeram tudo errado, e a comunidade internacional também não tomou satisfações, fizeram que destruir as armas químicas no navio no Mediterrâneo. Ora, você não destrói armas químicas em navio. Para destruir armas químicas, você tem que construir uma fábrica, que é mais cara do que uma fábrica para fazer armas químicas. Como a Rússia, os Estados Unidos e os outros fizeram. É um processo caríssimo. Se você levou armas químicas para um navio, já é uma piada. E como você destruiu no Mediterrâneo, é outra piada e é perigoso. Se é verdade que fizeram isso, então eles poluíram o Mediterrâneo. Então, nada disso foi questionado pela imprensa internacional na época. Porque estavam todos debaixo do controle do Império, né? Enfim, a imprensa ocidental. Já. De modo que, ainda. Aí, ano passado, nós levamos adiante essa petição para que os inspetores pudessem contar a verdade. Só que a Conferência Geral da OPAC, no final do ano passado, não aceitou. Porque os americanos fizeram de novo pressão sobre todos os países membros para não escutarem o verdadeiro relatório das inspeções que foram feitas na Síria. Então continua prevalecendo a ideia de uma coisa fake. A Segunda Guerra pelo mesmo motivo. Exatamente. E eu me lembro que... Eu não estou perdoando o Bashar al-Assad nem a Síria, não, mas aqui, eu acho que as coisas devem ser feitas com honestidade. Tá claro. Quando você está falando isso, eu me lembro que só em 2005, se eu não me engano, reconheceriam que não existiam armas químicas no Iraque. Foi o próprio Colin Powell que pediu ao Celso Larcher que ele derrubasse. Ele próprio ele foi enganado. Fizeram que ele fizesse aquele discurso no Conselho de Segurança, dizendo que as amostras vão ser atacadas daqui a 2 dias, aquela coisa toda. Ele viu que ele foi iludido. E olha... Era pelo grupo do Bolton. E a propósito disso, em 2003, no final de 2003, eu conversei durante meses com então... Estava terminando o ex-diretor do FBI no Brasil, Carlos Costa, em 2003. E ele era um dos 39 chefes do serviço mundo afora. E ele me disse, nunca existiu arma química no Iraque, nós sempre soubemos disso. Claro, eles sabiam disso perfeitamente, óbvio que não. Mas era o pretexto que ele tinha ele tinha que atacar alguém. Não podia atacar a Arábia Saudita porque o petróleo deles e a relação deles com a família. E tinha Dick Cheney, Halliburton. Dick Cheney em particular, né? É isso. Halliburton. O Bush fazia o que o Dick Cheney determinava, né? Tinha 2 pessoas importantes, era Dick Cheney e Rumsfeld. E o Bush fazia aquilo tudo, meio sem entender até o que estava fazendo. E o Bolton, que era o agente de campo deles, né? Enfim, bem, a PF deles. Esperemos que pelo menos a gravação por voz tenha acontecido. Vamos ver. Agradeço mas muito. Mas hoje eu me sinto muito frustrado que eu vejo o Brasil fazer opções completamente equivocadas, entende? De modo que eu sou um embaixador aposentado, contente com o resultado do meu trabalho, mas muito frustrado de ver o Brasil se encolheu na América Latina. Em que está indo agora. Eu acho lamentável, em particular, o que estão fazendo em termos da política externa do Brasil. Se encolheu, né? Se encolheu no mundo, né? Não, estamos desaparecendo. E desmontando toda uma cultura que não tem a ver com nenhum governo em particular, mas tem que ver com toda a nossa história diplomática. A nossa história diplomática está sendo destruída, desmontada por pessoas despreparadas, diletantes fanáticos. Isso eu acho uma tristeza. Uma tristeza. Com o sacrifício de toda uma geração de diplomatas que estavam aí prontos para assumir liderança e foram todos colocados no escanteio. Lamentável o que está acontecendo. Mas o que a gente pode fazer? Um dia o Brasil se consertará. Pelo menos contamos aqui essa história. Claro. Muito obrigado, embaixador. Espero que tenhamos oportunidade de conversar em breve ao vivo. Um grande abraço, muito obrigado. Nada, até lá.